Capítulo 11. Como libertar sua verdadeira personalidade. Personalidade, essa qualidade magnética e misteriosa, que é fácil reconhecer mas difícil de definir, não se adquire de fora, é libertada de dentro. O que chamamos de personalidade é a evidência exterior do Eu Criador, único e individual, feito à imagem de Deus, a faísca divina que há em nós, ou o que podemos chamar de livre e plena expressão do verdadeiro Eu. Esse Eu real que há em todo indivíduo é atraente, é magnético. Tem um poderoso impacto e influência sobre outras pessoas. Dá-nos a sensação de que estamos em presença de algo real e único, que provoca alguma coisa em nós. Por outro lado, todos aborrecem e detestam o indivíduo postiço. Por que todo mundo gosta de um bebê? Não é, certamente, pelo que ele possa fazer, ou pelo que saiba, ou pelo que tem, mas simplesmente pelo que é. Todo bebê tem grande personalidade. Não há nele superficialidade, fingimento, hipocrisia. Numa linguagem toda própria, que consiste quase só de choro ou arrulhos, a criancinha expressa seus reais sentimentos. Ela diz o que pensa, sem artifícios. O bebê é emocionalmente honesto. Ele exemplifica ao máximo o preceito psicológico, seja você mesmo. Ele não tem escrúpulos em se expressar. Ele de modo nenhum é inibido. Todos têm personalidade encerrada em si mesmos. Todo ser humano tem esse algo misterioso que conhecemos como personalidade. Quando de uma pessoa dizemos que tem bela personalidade, o que realmente queremos dizer é que ela libertou o potencial criador que há dentro de si e é, assim, capaz de expressar seu verdadeiro eu. Personalidade fraca e personalidade inibida são uma só coisa. O indivíduo de personalidade fraca não expressa o eu criador que tem dentro de si. Ele o reprimiu, algemou, prendeu e atirou a chave fora. A palavra inibir significa literalmente parar, evitar, proibir, restringir. A personalidade inibida pôs um limite à expressão do seu verdadeiro eu. Tem medo de exprimir a si mesma, e fechou seu verdadeiro eu numa prisão interna. Os sintomas de inibição são muito variados: timidez, retraimento, hostilidade, exagerados sentimentos de culpa, insônia, nervosismo, irritabilidade, dificuldade de convivência. A frustração é característica de praticamente todos os setores de atividade do indivíduo de personalidade inibida. Sua verdadeira e básica frustração é a incapacidade de ser autêntico e de expressar adequadamente a si mesmo. Mas essa frustração básica tende a exercer influência sobre tudo o que ele faz. O excesso de retroação negativa constitui a chave da inibição. A ciência da cibernética nos fornece uma nova compreensão da personalidade inibida, e aponta-nos o caminho para a desinibição, a libertação, ensinando-nos a libertar nossas aptidões da prisão onde nós mesmos as encarceramos. A retroação negativa de um servo-mecanismo é equivalente à crítica. A informação negativa diz, com efeito, você está errado, está fora de rota, precisa de uma ação corretiva para voltar ao rumo certo. A finalidade da informação negativa é, contudo, modificar a atitude, alterar o curso do impulso para frente e não interrompê-lo inteiramente. Se o mecanismo de retroação negativa estiver funcionando como deve, o projétil ou torpedo reage à crítica apenas o suficiente para retificar o curso, e continua progredindo na direção do alvo. Esse curso consistirá, como já explicamos anteriormente, de uma série de zigue-zagues. Entretanto, se o mecanismo for demasiadamente sensível às retroações negativas, o servo-mecanismo corrige-se exageradamente. Em vez de progredir na direção do alvo, faz zigue-zagues exagerados, quando não cessa inteiramente seu impulso para diante. Nosso próprio servo-mecanismo inerente trabalha da mesma maneira. Nós precisamos de retroações negativas para operarmos deliberadamente, para dirigirmos nosso curso ou para sermos guiados até a um determinado alvo. Excesso de retroações negativas equivale à inibição. As informações de retroação negativas sempre dizem, realmente, interrompa o que está fazendo, ou a maneira como está fazendo, e faça outra coisa qualquer. A intenção delas é modificar a reação, ou alterar o grau do movimento para frente, mas não interromper toda a ação. A informação negativa nunca diz simplesmente, pare. Ela diz, o que você está fazendo está errado, mas não, é errado fazer qualquer coisa.
Contudo, nos casos em que as informações negativas são excessivas, ou nosso próprio mecanismo é demasiadamente sensível a elas, o resultado não é a modificação da reação, mas inibição dela. O lenhador ou o caçador muitas vezes se orientam de volta ao seu automóvel escolhendo algum proeminente ponto de referência que esteja perto do carro, como por exemplo uma árvore muito alta que possa ser vista de quilômetros de distância. Quando se dispõe a voltar, ele procura a árvore, ou o seu alvo, e começa a caminhar na direção dela. A árvore pode, às vezes, desaparecer de sua vista, mas ele, logo que possível, confere o seu rumo, comparando sua direção com a localização da árvore. Se descobrir que a direção em que vai o está afastando 15 graus para a esquerda da árvore, ele precisa reconhecer que o que está fazendo é errado. Imediatamente corrige o rumo e caminha de novo diretamente na direção da árvore. Ele, porém, não conclui que é errado, para ele, andar. Entretanto, muitos cometem o erro dessa conclusão insensata. Quando percebem que sua maneira de expressão está fora do rumor ou errada, concluem que a própria autoexpressão é errada, ou que o êxito, atingir a árvore, é errado. Tenha em mente, pois, que o excesso de informações negativas tem o efeito de interferir com as reações apropriadas, quando não de interrompê-las completamente. A gaguez como sintoma de inibição. A gaguez oferece magnífico exemplo de como excessivas informações de retroação negativas trazem inibição e interferem com as reações adequadas. Se bem que poucos estão conscientemente a par do fato, nós, quando falamos, recebemos informações negativas através dos ouvidos, ouvindo ou controlando nossa própria voz. Essa é a razão por que os indivíduos totalmente surdos raramente aprendem a falar bem. Eles não têm maneira de saber se sua voz soa como um guincho, um grito, ou um grunhido ininteligível. É essa também a razão por que os surdos de nascença jamais aprendem a falar, a não ser quando submetidos a treinamento especial. Se o leitor canta, possivelmente já se surpreendeu ao verificar que desafina, ou não canta em harmonia com os outros, quando está sofrendo de surdez temporária por causa de um resfriado. Assim, a informação negativa propriamente dita não constitui barreira para a fala. Pelo contrário, ela nos permite falar, e falar corretamente. Os especialistas em dicção nos aconselham a registrar nossa voz num gravador, e depois ouvi-la, como método para aperfeiçoarmos o tom, a enunciação, etc. Ao fazermos isso, notamos erros de dicção que até então nos haviam passado despercebidos. Podemos julgar claramente o que estamos fazendo errado, e proceder à necessária correção. Contudo, para que a informação negativa nos auxilie efetivamente a falar melhor, ela deve, 1. Ser mais ou menos automática ou subconsciente, 2. Deve ocorrer espontaneamente, ou enquanto estamos conversando e, 3. A reação à informação não deve ser tão sensível que resulte em inibição. Se formos, conscientemente, muito críticos com relação à nossa dicção, ou se tomarmos muito cuidado para procurar de antemão evitar erros, em lugar de reagir espontaneamente, é possível que a gaguez se manifeste. Por isso, se a excessiva informação negativa dos gagos puder ser reduzida, ou tornada espontânea, antes que preventiva, a melhoria na falta se manifestará imediatamente. A autocrítica consciente piora nossa ação. Isto foi demonstrado pelo Dr. Colin Cherry, de Londres. Em artigo escrito para a revista científica inglesa Nature, manifesta ele sua crença de que a gagueira é causada por autopoliciamento excessivo. Para provar sua teoria, equipou 25 pacientes de gaguez grave com fones de ouvido, através dos quais um som muito alto encobria as próprias vozes dele. Quando se lhes pediu que lessem em voz alta um determinado texto, nessas condições que eliminavam a autocrítica, a melhora foi notável. Outro grupo de pacientes que sofriam de gaguez extrema foi treinado em fala imitada, isto é, seguir, de maneira tão perfeita quanto possível, uma pessoa que lê um texto qualquer, uma voz no rádio ou na televisão, ou procurar falar com essa pessoa ou voz. Após breve exercício, os gagos aprenderam com facilidade a fala imitada, e a maioria deles podia falar normal e corretamente nessas condições, que eliminavam a crítica antecipada e os forçava a falar espontaneamente, ou a sincronizar a fala com o ato de a corrigir. A prática continuada da fala imitada permitiu-lhes aprenderem a falar corretamente em qualquer ocasião. Sempre que o excesso de informações negativas, ou autocrítica, era eliminado, a inibição desaparecia.
Quando não havia tempo para preocupação ou excessivos cuidados antecipados, a expressão imediatamente melhorava. Isto nos dá uma importante pista de como podemos desinibir ou libertar uma personalidade amarrada, bem como melhorar o comportamento da pessoa em outras áreas de atividade. Excessivo cuidado acarreta inibição e ansiedade. O leitor já experimentou enfiar uma agulha? Em caso afirmativo, e se não tinha experiência anterior, com certeza reparou que foi capaz de segurar a linha com absoluta firmeza até que a aproximou do olho da agulha e procurou inseri-la no minúsculo orifício. Mas todas as vezes que tentava introduzir a linha no orifício, sua mão inexplicavelmente tremia, e você errava. A tentativa de despejar líquido na boca de um vidro de gargalo muito estreito resulta quase sempre em idêntica espécie de comportamento. Sua mão fica perfeitamente firme até que você procura executar sua intenção, e então, por algum estranho motivo, você se agita e treme. Nos círculos médicos, chamamos a isso de tremor de intenção. Ele ocorre em pessoas normais, como nos casos acima, quando elas se aplicam com muita diligência a alguma coisa, ou tomam muita cautela para não errar ao fazerem o que quer que seja. Em certos estados patológicos, como lesões em determinadas áreas do cérebro, esse tremor de intenção pode acentuar-se enormemente. Um paciente, por exemplo, é capaz de manter a mão firme enquanto não tenta executar qualquer ação. Basta, porém, que procure enfiar uma chave na fechadura, que sua mão faz zigue-zagues para diante e para trás, até a uma distância de 15 a 25 centímetros. Ele pode ser capaz de segurar uma caneta com absoluta firmeza, até o momento em que tenta assinar seu nome. Então sua mão começa a tremer incontrolavelmente. Se ele se envergonha disso e toma ainda mais cuidado para evitar erros na presença de estranhos, chegará ao ponto de não poder assinar. Tais pessoas podem ser auxiliadas, às vezes de maneira notável, praticando técnicas em que aprendem a relaxar-se de esforços excessivos, e a não ser exageradamente cuidadosas em tentar evitar erros ou fracassos. Excessivo cuidado ou desmedida ansiedade em não cometer erros é uma das formas de excesso de retroação negativa. Tal como no caso do gago, que tenta evitar possíveis erros e se torna por isso demasiadamente cauteloso, tem-se, como resultado, inibição e mau desempenho. Cuidado excessivo e ansiedade são parentes próximos. Ambos estão associados à demasiada preocupação com possíveis fracassos, ao medo de fazer a coisa errada ou ao exagerado esforço para acertar. Não me agradam esses indivíduos frios, precisos, perfeitos que, para não falarem errado, nunca falam, e para não errarem, jamais fazem coisa alguma, disse Henri Becher. Conselhos de William James. Alunos e professores. Quais são os alunos que gaguejam e se atrapalham na hora da sabatina? Perguntava o filósofo. Os que pensam na possibilidade de fracasso e se capacitam da grande importância da ocasião. Continua James. Quais os que se saem bem? Quase sempre os mais indiferentes. Nestes, as ideias fluem espontaneamente da memória. Fala-se muito, nos círculos pedagógicos de hoje em dia, sobre a obrigação de o professor se preparar antecipadamente para cada aula. Isto até certo ponto é útil. Mas o conselho que eu daria à maioria dos professores está contido nas palavras de um homem que é, ele próprio, um mestre admirável. Prepare-se para um tema de maneira tão completa que ele esteja sempre na ponta da língua. Depois, na sala de aulas, confie na sua espontaneidade e abandone toda preocupação. Meu conselho aos alunos, e sobretudo às alunas, é semelhante. Assim como a corrente da bicicleta pode estar apertada demais, também ser cuidadoso e consciencioso demais pode causar uma tensão tão grande que prejudique o livre curso das ideias. Tome-se, por exemplo, os períodos que antecedem os dias de exame. Uma pitada de um bom tônus nervoso, no exame, vale por muitos quilos de ansiosa preparação. Se quiser se sair bem nos exames, abandone os livros no dia anterior e diga com seus botões, não desperdiçarei mais um minuto com isto, e pouco se me dá que eu passe ou não. Diga-o sinceramente, sinta-o, e vá passear ou se divertir, ou vá para a cama e durma. Estou certo de que os resultados, no dia seguinte, o encorajarão a usar esse sistema permanentemente. William James, On Vital Reserves, as reservas vitais. A preocupação consigo mesmo é na verdade preocupação com outros. A relação de causa e efeito entre o excesso de retroação negativa e a inibição pode ser facilmente percebida.
Em toda espécie de relação social recebemos constantemente informações negativas de outras pessoas. Um sorriso, um franzir de sobrancelhas, uma centena de sinais sutis de aprovação ou reprovação, de interesse ou falta de interesse, nos previnem continuamente sobre como nos estamos saindo, se estamos impressionando bem, se estamos atingindo ou errando o alvo. Em toda espécie de relação social há uma constante correlação entre narrador e ouvinte, entre ator e espectador. Sem essa constante comunicação de um para outro, as relações humanas e as atividades sociais seriam virtualmente impossíveis. E se não impossíveis, por certo enfadonhas, cansativas, pouco inspiradoras, sem chispas. Os bons atores e atrizes, e os oradores, sentem essa comunicação do auditório, e isso os ajuda a atuar melhor. Indivíduos dotados de bela personalidade, que sabem ser simpáticos e magnéticos em toda situação social, percebem essa comunicação de outras pessoas, e de maneira automática e espontânea, reagem a ela de forma criadora. A comunicação de outras pessoas é utilizada como retroação negativa, e nos permite melhor comportamento social. O indivíduo que não sabe reagir a essa comunicação de outras pessoas é um tipo frio, a personalidade reservada, que não se entusiasma diante de seus semelhantes. Sem essa comunicação, o indivíduo é socialmente inútil, o tipo difícil, que a ninguém interessa. Entretanto, essa espécie de retroação negativa, para que seja eficiente, precisa ser criadora. Quer dizer, deve ser mais ou menos subconsciente, automática e espontânea, antes que conscientemente planejada e produto do raciocínio. O que os outros acham cria inibição se você se impressiona demais com o que os outros pensam ou acham, se preocupa muito em querer agradar a outras pessoas, se é demasiadamente sensível à reprovação real ou imaginária dos outros. Você então tem excesso de retroações negativas, inibição, e sua atuação é insatisfatória. Quando você fiscaliza de maneira contínua e consciente cada um de seus atos, palavras ou gestos, você se torna, também, inibido e constrangido. Você se preocupa demasiadamente em causar boa impressão e, ao fazê-lo, asfixia, reprime e inibe seu eu criador, acabando por causar má impressão. A única maneira de causar boa impressão nos outros é esta: nunca tente, conscientemente, causar boa impressão. Nunca haja ou deixe de agir apenas para causar um efeito conscientemente calculado. Jamais se pergunte conscientemente o que o outro está pensando de você ou como está julgando você. Como um vendedor se curou de inibição, James Mangan, o famoso vendedor, escritor e conferencista, conta que, quando saiu de sua cidade pela primeira vez, era inibido ao extremo, principalmente quando entrava no refeitório de um hotel ou restaurante de luxo. Sentia que centenas de olhos se voltavam para ele, analisando, criticando. Sentia-se dolorosamente cônscio do menor movimento ou gesto, o modo de andar, de se sentar, de comer, etc. Todos esses atos lhe pareciam rígidos e desajeitados. Por que se sentia tão encabulado? Sabia que tinha boas maneiras e conhecia a etiqueta. Por que jamais se sentirá acanhado e pouco à vontade ao comer na cozinha com mamãe e papai? Chegou à conclusão de que era porque, quando tomava refeições na companhia dos pais, não era cuidadoso nem autocrítico. Não se preocupava em produzir efeito. Sentia-se calmo, sereno, e seus gestos eram impecáveis. E Mangan se curou de sua inibição lembrando-se de como se sentia e comportava quando ia para a cozinha comer com mamãe e papai. Depois, sempre que entrava num restaurante de luxo, imaginava que ia comer com mamãe e papai, e se comportava da maneira correspondente. O equilíbrio se produz quando ignoramos o excesso de retroações negativas. Mangan verificou que era capaz de superar o nervosismo e acanhamento quando visitava um cliente importante, ou em qualquer outra situação social, dizendo a si mesmo: vou almoçar com mamãe e papai, invocando em pensamento a maneira como se tinha sentido, ou como tinha agido, e agindo, então, da mesma maneira. Em seu livro, The Knack of Selling Yourself, Mangan aconselha os vendedores a pôr em semi-prática, em toda espécie de situações novas e estranhas, esta atitude: vou para casa jantar com mamãe e papai. Já fiz isso milhares de vezes, nada de novo poderá surgir. Essa atitude de permanecer indiferente a pessoas estranhas ou situações novas, esse total descaso por tudo que é desconhecido ou inesperado, tem um nome: equilíbrio. Ter equilíbrio significa pôr de lado, deliberadamente,
todo medo oriundo de circunstâncias novas e incontroláveis. Você precisa ser mais introvertido. O falecido Dr. Albert Edward Vigdon, famoso educador, psicólogo e conferencista, contava que, na meninice, era tão dolorosamente inibido que achava quase impossível repetir uma lição em aula. Evitava todo mundo e era incapaz de falar com alguém sem ficar de cabeça baixa. Lutava constantemente contra essa inibição, sem resultados, até que um dia teve uma ideia. Seu mal não era o excesso de preocupação consigo mesmo, e sim a sua preocupação com os outros. Era exageradamente sensível ao que os outros pudessem pensar sobre o que ele dissesse ou fizesse. Isso o inibia inteiramente. Não conseguia pensar com clareza, e nunca lhe ocorria coisa apropriada para dizer. O mesmo, porém, não acontecia quando estava só, sentia-se perfeitamente tranquilo, os nervos relaxados, e se lembrava de uma porção de ideias e pensamentos capazes de interessar um possível interlocutor. Cessou então de lutar contra sua introversão. Concentrou-se, pelo contrário, em acentuá-la, sentindo-se, agindo, comportando-se e pensando como fazia quando estava só, e desinteressando-se do que os outros pudessem pensar. Esse descaso para com a opinião alheia não o tornou empedernido, arrogante ou insensível à sorte de seus semelhantes. Não há perigo de extirparmos as retroações negativas, por muito que tentemos. Mas esse esforço na direção oposta fez com que ele normalizasse seu ultrassensível mecanismo de retroações negativas. Começou a se dar bem com todos, e passou a ganhar a vida orientando outras pessoas e realizando palestras para grandes auditórios, sem a mínima inibição. A consciência toma-nos covardes, assim disse Shakespeare. E o dizem também os modernos psiquiatras e pastores esclarecidos. A consciência em si é um servo-mecanismo erudito, que tem que ver com a moral e a ética. Se os conhecimentos aprendidos e armazenados forem corretos, quanto ao que é certo e o que é errado, e se o mecanismo de retroação não for exageradamente sensível, mas realista, o resultado é que alijamos o peso de termos que decidir constantemente sobre o que é certo ou o que é errado. Isso, aliás, é o que acontece em qualquer outra situação em que perseguimos um objetivo. A consciência nos guia até ao objetivo do comportamento que é apropriado e realista no tocante à ética e à moral. Ela funciona subconscientemente, e de maneira automática, como qualquer outro servo-mecanismo. Todavia, conforme diz o Dr. Harry Emerson Fosdick, nossa consciência pode enganar-nos. Ela também pode estar errada. Ela depende de nossas convicções básicas sobre o certo e o errado. Se estas forem certas, realistas e sensatas, a consciência se torna um valioso aliado em nosso trato com o mundo real, auxiliando-nos a navegar com segurança no mar da ética. Ela atua como uma bússola que nos afasta de transtornos. Mas se nossas convicções básicas forem erradas, falsas, irreais ou insensatas, elas desviam do rumo a nossa bússola, a exemplo das partículas magnéticas de metal que podem desarranjar a bússola do marinheiro, e guiá-lo para o perigo, ao invés de o afastar dele. A consciência pode significar diferentes coisas para diferentes indivíduos. Quem desde criança aprendeu que é pecado usar botões nas roupas terá problemas de consciência se o fizer. Quem foi educado na crença de que decepar a cabeça de um ser humano, encolhê-la e pendurá-la na parede de sua casa é certo, próprio, e sinal de masculinidade, se sentirá culpado, indigno e destituído de valor se não conseguir encolher uma cabeça. Os índios encolhedores de cabeça chamariam a isto, provavelmente, de pecado de omissão. O objetivo da consciência é nos tomar felizes, não desgraçados. A finalidade da consciência é contribuir para nos tornar felizes e produtivos, não o oposto disso. Mas para deixarmos que a consciência seja nosso guia, ela precisa basear-se na verdade, deve, como a bússola, apontar para o norte. Do contrário, a cega obediência à consciência pode apenas causar-nos aborrecimentos, em vez de nos desviar deles, além de nos tornar infelizes e improdutivos. A autoexpressão não é questão moral. Muitos danos resultam do fato de tomarmos posição moral, em questões que fundamentalmente nada têm que ver com a moral. Por exemplo, a autoexpressão, ou a ausência dela, não é basicamente uma questão de ética. Além disso, todos nós temos o dever de usar as aptidões que o Criador nos deu. No entanto, a autoexpressão pode tornar-se moralmente errada, no que respeita à consciência, se o indivíduo, quando criança, foi reprimido,
humilhado ou talvez punido por falar sem restrições, exprimir suas ideias, mostrar-se. A criança, em tais condições, aprende que é errado expressar a si mesma, achar que tem ideias dignas de atenção, ou até mesmo falar. A criança que é punida por demonstrar raiva, sujeita a vexame por demonstrar medo, ou ridicularizada por demonstrar afeto, acaba aprendendo que é errado externar seus sentimentos. Algumas crianças aprendem que é pecado ou errado exprimir as emoções ruins de raiva ou de medo. Entretanto, quando inibimos as emoções ruins, inibimos também a expressão das emoções boas. E as emoções não são, na verdade, boas ou más, elas são adequadas ou inadequadas. É próprio que sinta medo o homem que topou o urso pela frente em seu caminho. É próprio sentirmos ódio se houver uma necessidade legítima de destruir algum obstáculo pela força e a violência, quando devidamente dirigida e controlada, a cólera é importante elemento de coragem. Se a criança cada vez que expressa uma opinião é reprimida e posta em seu lugar, ela aprende que o certo, para ela, é ser ninguém, e que é errado querer ser alguém. Essa consciência torcida e pouco realista faz realmente covardes de todos nós. Podemos ficar ultrassensíveis e excessivamente preocupados sobre se temos direito de vencer, até mesmo em algum empreendimento que seja por todos os títulos louvável. Atormentamo-nos exageradamente sobre se merecemos tal coisa ou não. Muitas pessoas, inibidas por uma falsa consciência, se retraem e tomam o assento de trás, até mesmo na igreja. Sentem no íntimo que não seria certo, para elas, se projetarem, como líderes, ou pretenderem ser alguém. Ou têm medo de que os outros pensem que elas estão querendo se exibir. O nervosismo que se apodera do ator novato, num palco, é fenômeno comum e geral. E é fácil de compreender se o encararmos como um excesso de retroação negativa oriundo de uma consciência desviada. Tal nervosismo nasce do medo de sermos punidos por falar o que temos que falar, de exprimirmos nossas opiniões, de pretendermos ser alguém, ou de exibir-nos, coisas que a maioria de nós, na infância, aprendemos que era errado e justificava a punição. Esse tipo de nervosismo ilustra como é geral a supressão e a inibição da autoexpressão. Desinibição, um grande passo na direção oposta se o leitor está entre os milhões de pessoas que sofrem de infelicidade e fracasso por causa de inibição, precisa deliberadamente praticar a desinibição. Precisa exercitar-se em ser menos cauteloso, menos preocupado, menos atormentado. Precisa exercitar-se em falar antes de pensar em vez de pensar antes de falar, agir sem pensar, em vez de pensar ou ponderar cuidadosamente antes de agir. Normalmente, quando aconselho um paciente a praticar a desinibição, e os mais inibidos são justamente os que mais resistem, quase sempre ouço objeções como esta: mas o senhor, de certo, não acha que não devamos ter cuidado algum, nenhuma preocupação com os resultados. Sou de opinião que o mundo precisa de uma certa dose de inibição, pois do contrário seríamos como selvagens, e a sociedade civilizada entraria em colapso. Se nós nos expressássemos sem nenhuma restrição, dando livre curso aos nossos sentimentos, sairíamos por aí socando o nariz de quem nos desagradasse. Sim, costumo responder, tem razão. O mundo precisa de uma certa dose de inibição. Mas não você. As palavras decisivas são exatamente uma certa dose. Você tem um grau de febre que diz: o calor corporal é certamente necessário para a saúde. O homem é um animal de sangue quente e não sobrevive sem uma certa temperatura. Nós todos precisamos de calor, e o senhor, no entanto, afirma que eu devo cuidar apenas sem me reduzir minha temperatura e ignorar completamente o perigo de não ter nenhum calor. Os gagos, que são já tão manietados por tensões morais, excesso de retroação negativa, autocrítica, inibições, e que mal conseguem falar, são propensos a raciocinar da mesma maneira quando recomendamos que ignorem totalmente a retroação negativa e a autocrítica. E são capazes de citar numerosos provérbios e máximas para demonstrar que devemos pensar antes de falar, que uma língua descuidosa pode nos trazer complicações, que devemos ter muita cautela com aquilo que afirmamos, etc. Etc. Tudo o que eles estão dizendo com isso é, na verdade, que as informações de retroação negativas são úteis e benéficas. Mas não para eles. Quando ignoram totalmente a retroação negativa, porque um ruído muito forte os ensurdeceu, ou por meio da fala imitada, eles conseguem falar fluentemente.
Há estrada estreita entre a inibição e a desinibição, disse alguém que a personalidade inibida, aflita, ansiosamente preocupada, gagueja dos pés à cabeça. Equilíbrio e harmonia é o que se procura. Quando a temperatura do doente sobe demais, o médico procura reduzi-la, quando desce demais, ele procura elevá-la. Quando o indivíduo não consegue dormir suficientemente, prepara-se uma receita que o faça dormir mais. Quando ele dorme demais, prescreve-se um estimulante que o mantenha desperto, etc. Não se trata do que é melhor, se a temperatura alta ou a baixa, se a sonolência ou a insônia. A cura está em dar um longo passo na direção oposta. Aqui, novamente, entra em cena o princípio da cibernética. Nosso alvo é uma personalidade adequada, autorrealizadora, criadora. O caminho para o alvo está entre a inibição excessiva e a inibição insuficiente. Quando a inibição é demasiada, corrigimos nossa rota ignorando a inibição e exercitando-nos em desinibição. Como saber se você precisa de desinibição? Estes são os sinais de retroação que indicam se você está fora de rumo por causa de excesso ou de falta de inibição. Se você continuamente se mete em complicações em virtude de excesso de confiança, se costuma entrar estabanadamente onde até os anjos temem pisar, se habitualmente se encontra em maus lençóis por causa de atitudes impulsivas ou impensadas, se seus projetos vão por água abaixo porque você pratica o princípio de agir antes e perguntar depois, se você é incapaz de admitir que está errado, se fala alto e demais, você provavelmente tem insuficiente inibição. Precisa pensar mais nas consequências, antes de agir. Precisa parar de agir como touro em loja de louça, e planejar meticulosamente suas atividades. Mas, a grande maioria das pessoas não se enquadra nessa categoria. Se você é tímido na presença de estranhos, se receia as situações novas e desconhecidas, se sente inadequado, aflige-se muito, é ansioso, excessivamente preocupado, se é nervoso e acanhado, se tem sintomas nervosos, como tiques faciais, piscar desnecessariamente os olhos, tremores, dificuldade em dormir, se fica constrangido em situações sociais, se retrai e continuamente toma o assento de trás, estes são, todos eles, sintomas de que você tem excesso de inibição, é demasiadamente cauteloso em tudo, planeja muito. Você precisa praticar o conselho de São Paulo aos Filipenses, não andeis cuidadosos de coisa alguma, exercícios. Não se preocupe antecipadamente com o que vai dizer. Limite-se a abrir a boca e dizê-lo. Vai improvisando à medida que fala. Jesus aconselhou os discípulos a que não se preocupassem em como se defender, quando levados aos tribunais, pois o Espírito lhes daria o que haveriam de dizer. Não faça planos, não se preocupe com o amanhã. Não pense antes de agir. Haja, e corrija suas ações à medida que prossegue. Esse conselho pode parecer radical, mas está sim, na verdade, que todo servo-mecanismo deve funcionar. Um torpedo não prevê todos os seus erros, nem os tenta corrigir antecipadamente. Ele precisa agir antes, começar a movimentar-se na direção do alvo, e então corrigir os erros que possam ocorrer. Não podemos pensar antes e agir depois, disse a N. Vitead. Desde o instante do nascimento, mergulhamos na ação, e só intermitentemente a dirigimos por meio do raciocínio. 3. Pare de criticar a si mesmo. A pessoa inibida se entrega continuamente à análise autocrítica. Após cada ação, por simples que seja, diz a si mesma, será que eu deveria ter feito isso? Após ter conseguido a coragem necessária para falar alguma coisa, diz imediatamente consigo mesmo, acho que não deveria ter dito isso. A pessoa com certeza vai me interpretar mal. Pare de se atormentar. Sinais de retroação úteis e benéficos trabalham subconscientemente, e de maneira espontânea e automática. A autocrítica, a autoanálise e a introspecção consciente são benéficas e úteis, se feitas, talvez, uma vez por ano. Mas quando contínuas, feitas dia a dia, momento a momento, são prejudiciais. 4. Adquira o hábito de falar mais alto do que de costume. Todo inibido fala baixinho. Levante o volume de sua voz. Não é preciso gritar com as pessoas ou falar em tom irritado, apenas exercite-se conscientemente em falar um pouco mais alto do que habitualmente. Isso é, por si só, um poderoso desinibidor.
Experiências recentes mostraram que podemos exercer mais 15% de força e erguer mais peso se gritarmos ou gemermos alto enquanto suspendemos. A explicação é que o ato de gritar desinibe e permite que exerçamos toda a nossa força, inclusive a que havia sido bloqueada e presa pela inibição. 5. Faça com que as pessoas saibam que você gosta delas. A personalidade inibida receia expressar tanto os bons como os maus sentimentos. Se exprime amor, receia que o julguem sentimental; se exprime amizade, receia que o considerem adulador ou servil. Se congratula com alguém, receia que o outro julgue superficial ou suspeite de segundas intenções. Você deve ignorar totalmente estes sinais de retroação negativa. Dê os parabéns a, pelo menos, 3 pessoas por dia. Se gostar do que alguém está fazendo, vestindo ou dizendo, faça com que ele saiba. Seja direto. Gostei disso, João. Maria, essa blusa é muito bonita. Antônio, isso mostra que você é um homem honesto. E se você for casado, diga à sua esposa: gosto de você pelo menos 2 vezes por dia.